Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. É desejo de todo o meu coração que a paz do Eterno esteja sobre as vossas vidas. Antes de trazer mais um estudo, eu agradeço primeiramente a Deus, em primeiro lugar, e a você que tem se inscrevido nesse canal. Que Deus te abençoe sempre, você e toda a sua família, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço a você que quando for assistir esse vídeo, não só esse vídeo como outros vídeos que já tem gravado nesse canal, é um canal novo, não se esqueça de deixar o seu ok, o seu joinha, o seu comentário e compartilhar com seus amigos, sua família, a várias pessoas que possa atingir várias pessoas. E fazendo isso, você pode ter certeza que você vai colher, porque a Bíblia mesmo diz: tudo que o homem semear, isso ele ceifará. O que semeia na carne ceifará a corrupção. O que semeia no espírito ceifará a vida eterna. Então, que Deus te abençoe grandemente e poderosamente. Sem mais delongas, vamos para o estudo? Vamos estudar sobre o poder da voz de Deus. Você sabia que a primeira vez que a voz de Deus é mencionada na Bíblia é no Sefer Bereshit, livro do Gênesis, capítulo de número 3, do verso 8, diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. A primeira voz a ecoar na terra foi a voz de Deus. Você pode até pensar, a primeira voz de Deus não foi no capítulo 1 do Bereshit, no livro da criação, no livro do início, no livro do Gênesis? Ali não é Deus falando, ali é Moisés dizendo como Deus fez e criou todas as coisas. Que está escrito assim no capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Ali é Moisés relatando, porque tanto o livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que é o Pentateuco, foi escrito por Moisés, como o livro de Salmo, de número 90. Porque o Evangelho de João está escrito que de todas as coisas foi feita por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, pelo poder da palavra do Criador. Segundo lugar, Israel recebeu um importante conselho para ouvir a voz do Senhor. No Sefer Shemot, que é o livro do Êxodo, no capítulo de número 15, versículo 26, está escrito assim: se ouvir atento à voz do Senhor, se significa sinônimo de dúvida, se ouvir atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinar os teus ouvidos aos meus mandamentos, e guardar de todos os estatutos. Olha o que está escrito, tremendo, isso é um estudo. Todos os estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então Israel recebeu esse conselho, essa palavra. Se ele ouvisse atento à voz do Senhor teu Deus, a inclinar o seu ouvido para ouvir e guardar, e não desviar dos mandamentos do Senhor. Aí Deus fez uma promessa dizendo que não poria nele nenhuma enfermidade que pôs sobre o Egito, se ouvir. Então tem doença que vem com essa sequela devido à desobediência. Por isso que a Bíblia diz que obedecer é o melhor do que sacrificar. Não adianta você sacrificar se você não obedece. Então veja, o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 1, diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Você tem dado ouvido à voz do Senhor? Veja o que o profeta Oséias escreveu: que Deus despedaçou e também sarará. Ele também fez a ferida e também a ligará. Ele é o Deus que fere e sara. Também é um Deus que mata e faz viver. A Bíblia de Deuteronômio 32, 39 diz assim: vede agora que eu sou, nenhum Deus há comigo, eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro. E não há quem possa escapar da mão do Deus Todo-Poderoso. Número 3. Moisés lembrou aos filhos de Israel acerca do poder da voz do Senhor. Eis que o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo. Quarto, Moisés menciona o privilégio do povo de Israel ter ouvido a voz de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 26, está escrito: por quem
há de toda a carne que ouviu a voz de Deus vivente falando no meio do fogo como nós e ficou vivo. É preciso ter ouvido atento para entender e ouvir a voz de Deus. Quando ele está falando, não confunda a voz de Deus com a voz do homem. Deus chamou Samuel e a princípio ele não compreendia e não entendia que era Deus o chamando. Ele corria e ia ao sacerdote Eli. E Eli entendeu que o Senhor chamava o jovem, porque disse Eli a Samuel: vai te deitar, e há de ser quando te chamar, fala, porque o teu servo ouve. É preciso estar atento, estar ligado para ouvir a voz de Deus. Não confunda a voz de Deus com o homem. Escutar é natural, é normal. Agora, ouvir a voz de Deus é sobrenatural. Veja bem, Deus fala para o profeta Jeremias no capítulo 18, versículo 1 ao 2. A palavra do Senhor que veio a Jeremias foi a palavra do Senhor que veio a Jeremias, não foi a palavra de Jeremias que foi ao Senhor. Isso é importante, é interessante analisar. Então é a palavra de Deus que vem a nós. E quando vem a nós, a gente tem que estar com o ouvido atento para ouvir Deus falar. E veja bem o que ele diz: desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Que é um conselho: desce na oração, desce no jejum, desce na humilhação, desce na madrugada. A Bíblia diz, Provérbio 8,17: eu amo os que me amam, os que madrugada me buscam, esse me acharão e viverão. Sim, riqueza, honra e glória estão comigo, durável para sempre. Isso é o que Deus, ele fala. A voz de Deus tem todo o poder. Salmo 33, verso 9 diz: porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Se Deus falou, está falado. Se Deus ordenou, está ordenado e acabou. Glória a Deus. Isso me faz lembrar um grande testemunho lá em São Paulo de uma irmã que tinha perdido seu esposo, ficou viúva com os filhos, passando dificuldade e necessidade. E ela foi até uma rádio, anunciou o seu sofrimento, que não estava aguentando mais. E um grande homem rico, que tinha grande finança, era rico, convidou seus empregados para ir num grande supermercado, num atacadista. E lá foi uma grande compra que dava para ela vender, colocar uma mercearia. E ele disse: entrega tudo a essa irmã, que ela é serva do Altíssimo. Ele não acreditava em Deus. E quando ela receber tudo isso que perguntar, diga que foi o diabo que roubou. E os empregados ouviu a voz dele, fez tudo como ele mandou, e ele chegou no endereço, na casa dessa irmã, e ela disse: mas eu não comprei assim nada. Não, essa compra não é minha, eu não fui nesse supermercado. Eu disse: não, mas é seu nome? E ela disse: é, seu endereço é, então mandaram para a senhora. Ela, tudo que ela pegava, ela levantava e agradecia a Deus. E quando chegou no último, no sal, aí os homens estão ali inquietos, dizendo: mas a senhora é evangélica? Ela disse: sou. A senhora é ingrata? Ela disse: por quê? A senhora recebe tudo isso e não vai perguntar quem mandou? Ela disse: não. Por quê? Ele disse: porque quando Deus ordena, até o diabo obedece. Deus é tremendo. Isaías 55, versículo 11 diz: assim será a palavra que sai da boca do Senhor, ela não voltará para trás vazia, onde fará o que apraz, prosperará naquilo para qual o Senhor enviou. Lembra do centurião de Cafarnaum? Ele conhecia, valia o poder que tinha a palavra do bendito eterno. Ele foi até Jesus, e Jesus, ele falou que estava com criado Jazias, morto. Jesus disse: eu irei na tua casa e darei saúde. Ele disse: não sou digno que vá debaixo do meu telhado, mas sou homem de palavra, de ordem, eu mando e ele obedece. Mas só basta uma palavra, e o meu criado sarará. E a Bíblia diz que Deus olha para os discípulos e ficou maravilhado com aquela ação daquele homem. E Deus disse: nunca vi tanta fé em Israel. Ele conhecia o valor, o poder da palavra. E na mesma hora, o criado daquele homem ficou curado, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Lembra do discípulo no barco, no meio do mar? Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, que está escrito: um grande temporal se levantou no meio do mar, e as águas estavam entrando dentro do barco, levando o barco a pique, estava para quebrar. E Jesus estava no barco dormindo, na polpa do barco, numa almofada. E os discípulos chegaram até Jesus e disseram: tu não te incomoda, não tem compaixão
de nós para que nós perecemos. Jesus vai para ele e chama homem de pouca fé. Jesus se levanta, repreende o mar e o vento e obedece. E os homens perguntaram: que homem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o médico por excelência, ele é advogado justo e fiel, ele é o juiz que está entrando com causa na tua vida, ele é o Deus Todo-Poderoso que está acalmando essa tempestade, esse vendaval na tua vida. Ele é o Deus dessa embarcação. Esse barco não vai naufragar, a tua casa não vai desmoronar. O que Deus prometeu está prometido, o que Ele falou está falado, o que Ele ordenou está ordenado. O mar tem que se aquietar, o vento tem que obedecer sua voz, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abacuque capítulo 2, versículo 20 está escrito: mas o Senhor está no seu templo, cala-se diante dele toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isaías 1,19 está escrito assim: se quiser de ouvido, comerei o bem dessa terra. A voz do Senhor é tão tremenda e poderosa que Deus falou para o profeta Ezequiel, diz: fala aos ossos secos. E ele falou: osso seco, ouve a voz do Senhor. E ouviu. Houve um grande reboliço, ajuntou ossos com ossos, nevo com nevo, junta com junta. Houve um grande exército e ficaram todos de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é um Deus todo-poderoso. Lembra que a voz de Deus, quando Deus vai visitar Lázaro, que está morto há 4 dias, ele diz: onde está? Ele diz: já faz 4 dias, já está no sepulcro, está enterrado. Ele disse: tirar a pedra, e tirar a pedra. Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E o morto ouviu a voz do Senhor e saiu para fora. Deus está dando ordem hoje para dizer que o que está lá embaixo vai ter que ficar em cima. Quem está humilhado vai ser exaltado, e o que está escondido vai ser revelado, porque Ele é Deus tremendo. A palavra de Deus está entrando com salvação, libertação, com cura na sua vida, na vida dos teus, para a honra e glória do nome do bendito eterno. E Ele está dizendo: sai para fora. Que Deus em Cristo te ajude, que Deus em Cristo te abençoe, no nome do Mashiach de Israel. Não esqueça de compartilhar se você gostou desse vídeo, deixar seu ok, seu joinha. E a palavra de Deus, o que Deus falou, está falado. O que Ele determinou na tua vida, está determinado. No nome do Mashiach de Israel. Shalom.